Bom dia! Aham, surpresa. Porque essa parte aqui, ah, não decidi ainda como vai ser, mas acho que vai fazer parte das duas disciplininhas. Eu quero adicionar nos dois cadernos e nos dois playlists que eu estou botando. Então, quero lembrar um pouco e falar sobre eh, injetividade e subjetividade. Voltamos a esses assuntos antigos, porque deveria ter uma coisa meio estranha. Ok. Então, quais são as definições? Obviamente, tem uma função aqui para falar de subjetividade e objetividade. Ah, e o tipo dela é, sei lá, de A para B. E supostamente eu sei o que significa que é F injetiva. Alguém pode me lembrar aqui? Ninguém? Para todo a linha. Se por acaso eu tenho aqui a F de A é igual a F de A linha, então eu tenho garantia que, na verdade, eles eram iguais desde sempre. Ok. E o que significa que a F é subjetiva? Não, para um segundo, eu quero brigar primeiramente com o leitor. Para todo A existe B, blá, blá. Não, isso é uma função que você está escrevendo. Certo? Qual é a subjetiva? Começa onde? Para todo B, existe uma tal que, ok? Ih, tal que o A está sendo mapeado ao B a partir da F. Tá? Ok. Na nossa cabeça, obviamente, no nosso coração, injetividade e subjetividade tem uma relação meio íntima. Não posso chamar duais exatamente, mas parece que tem as duas coisas, sei lá, tem uma relação lá, são, sei lá, primas, uma coisa assim. Não, faz sentido isso que estou falando? Não deveria. Ok, esse é o meu ponto. Vamos lá, porque se era para ter uma coisa, além de parte etimológica, certo? Injetividade, injetividade, são todas coisas adjetivas, né? Mas se olhar essa primeira definição aqui e perguntar a alguém qual seria o conceito primo, irmã, dual, sei lá, dessa coisa, você começou aqui com dois quantificadores dentro do A, da parte esquerda, certo? Para todo A, para todo a linha. É assim que começou isso. O outro começou para todo B. Precisamos elaborar um toque matemático. Faz sentido elaborar isso. Então, se eu começar para todo B, o que deveria seguir depois? Ok. Aqui deveria ser para todo B linha uma coisa. Mas não foi. Agora, se olhar na resposta, que na verdade o segundo quantificador foi aqui um existe um certo A no A, então o primeiro deveria ser o quê? Se eu quero não B, existe A, sim, seria uma troca dos para todos para existes. Ou, sei lá, dos para todos, continuam para todos, mas trocaram de lado, certo? Mas aconteceu uma baguncinha lá. E faz sentido perguntar se por que aconteceu essa baguncinha. Existe uma resposta muito boa que se você pensar nessa resposta, você tem um perigo, que é boa a resposta, e é válida, e é uma resposta, sim, é a correta resposta aqui. O problema é que se você pensar nessa resposta, talvez você não vai começar a viajar o suficiente para descobrir uma coisa legal, nova. Então, se alguém pensar nessa resposta, a resposta é por que acaba não sendo assim, olhando as duas coisas que no meu coração é meio simétricas, meio duais, não sei como chamar elas, as definições parecem não ter nada a ver. E ainda pior, olha que aqui é apenas uma equação, aqui acabou sendo uma implicação. Tem muita bagunça aqui, ok? Então vamos fingir que a gente não vai ver isso. É comum para vocês falar qual a resposta certa aqui. Não quero saber, tá? Tá, ok. Fala.
Ok, foi bom. Sim. Parei. Peraí. A resposta que eu quero ver só no Zulip, não aqui, é explicar por que elas são diferentes. Como justificativa que duas coisas que no meu coração parecem primas, nas definições parecem bem diferentes. Sim, uma justificativa para isso. Existe uma justificativa bem boa, mas quero fingir que não tem, para continuar essa exposição aqui, ok? Bem, então, quero olhar essa parte aqui da injetividade. E no meu coração, eu estou acostumado, quando vou escrever essas coisas, na verdade, desde criança, quando tinha uma coisinha. Se eu escrever assim para uma criança que nunca viu funções na vida, o que ela vai pensar que aconteceu aqui? Cancelei. Não quero falar dividir, certo? Cancelei. Pode falar como que você cancelou, aí pode falar, dividi, certo? Ok. Mas no final das contas, ela vai interpretar que aqui tem uma operação, essa operação invisível, opa, desculpa aqui, tem uma operação invisível e conhecemos a invisível operação da multiplicação. Para quem viu funções, para quem pegou nossa notação legal aqui, vai falar, tem uma coisa aqui na verdade, sim, mas não é multiplicação, é aplicação de função. Só que aplicação de função seria errado falar, ok, eu cancelei pela esquerda, sei lá como a gente fala em grupos, certo? Que a gente aprende cancelamento. Seria errado falar isso, porque quando cancelo, a operação pega o mesmo tipo de bichos. Essa agora a operação entre quê? Funções? Não. Entre pontos no seu domínio de funções? Também não. Porque na esquerda ela tem uma função e na direita tem um pontinho dessa função. Certo? Então, mesmo que pareça de longe meio cancelamento, parece que aconteceu uma coisa assim, chup, chup, certo? Injetividade é bom pensar como se fosse um certo tipo de cancelamento, ok? Só que, cadê a operação? Faz sentido isso? Ok. Se eu quero enfatizar essas operações, eu vou escrever assim para a aplicação da função. Agora, como funcionava essa demonstração nos números? Eu tinha que f de a igual a f... Agora, tudo é número real. F de a igual a f de a linha. Como que eu vou demonstrar que o A é igual à linha? André deu quase a resposta lá. Qual seria o caminho aqui? Exatamente. Eu teria, então, aplicar a inversa nos dois lados, que seria o f menos 1 vezes fa igual a f menos 1 fa. Continua? Eu quero escrever toda essa demonstração. São reais. São reais. Todas essas coisas que estão escritas aqui estão no mundo dos reais. Quero saber como essa demonstração, a lei de cancelamento funcionou nos reais. Ou num grupo, se você quer pensar em grupo. Sim? Falta uma linha onde? Sim, ok, obrigado. A linha, ok. Então, meu objetivo é como posso demonstrar isso, ok? Então, eu comecei com a parte esquerda, a ideia é essa. Não preciso muitas linhas, então acho que dá para fazer tudo isso que eu quero aqui. Vamos lá, a primeira então, eu começo aqui. Suponha essa coisinha aqui. Logo, o que eu tenho depois? Tenho isso. Depois, um segundo. Eu trabalho com reais. Tá? O F é um real. E o F menos um é um real. Qual real é o F menos um? O F talvez o 5. Ok? É o inverso. Eu sei que a letra está indicando muito que é uma função. Ok. A, F são reais. Aham. Ok? Bem. Então, o que aconteceu na primeira linha para a segunda?
multipliquei os dois pelo inverso da f. Eu fiz isso nos dois lados. E agora, o que eu vou fazer? Não posso cortar ainda. Ok, eu sei que a multiplicação é associativa, então vou chegar aqui. Com duas aplicações de associatividade, cheguei aqui. Aqui é a multiplicação é associativa. 1, obrigado, vezes A é igual 1 vezes a linha. Isso é. O que eu fiz aqui? Ok, f menos 1 é inverso. Ok, f menos inverso. Como é? Ok, tá certo? Por que não tá certo? Não tá certo. Felipe, um L? Não? Jamile? O f pode ser zero, tá? Então, aqui, na verdade, eu precisaria, além dessa justificativa, no momento que eu do nada supôs que existe um inverso de f, estão nos reais, não garantido o inverso sempre, não estou num grupo, a multiplicação é a minha operação. Então, aqui, também, eu preciso saber que eu estou usando que o f... Como é? Não, calma aí. Não, não, não. Não é? Não, não, não. Não, não funciona isso. Peraí. O que o livro está falando não funciona, não. Se eu tenho, opa, 0 vezes 42, concordamos que é 0 vezes 3. Mesmo assim, o 42 não é 3. Na verdade, ok, escrever bagunça aqui. Tá? Ok. Ah, sim, Jamile? Se que é F? Se eu demonstrei uma lei falando que, olha, os não zeros são canceláveis, sim, certo? Estou tentando voltar para a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa. E o ponto aqui, então, é que eu preciso saber que o f é diferente de zero. Ok, mas na verdade estou interessado em funções, obviamente, pelo título do que estou fazendo. Então, quero saber qual seria a equivalente ideia de o f ser diferente de zero no mundo das funções. Uma função que dá boom. Não, não tenho parciais funções. Estão nas funções assim, tradicionais. Que ela é? Por quê? Porque ser diferente de zero seria... Felipe? Bijetiva. Felipe está pensando no seguinte. A gente falou que, olha, se ela é objetiva, vamos definir esse símbolo aqui, vai acabar sendo a inversa dela e tudo mais, certo? Mas qual era a operação que tinha lá? A composição. Aqui não tem a composição, aqui comecei com multiplicação. Se eu falar de funções, significa que uma primeira desbagunçamento que eu preciso fazer aqui seria falar de f, sei lá, g, igual f h, implica g igual h. Faz sentido? Qual a operação aqui? Não. São funções. Qual é? A composição. Então, pelas convenções que tenho até agora, eu não gostaria de deixar esse espacinho aqui, porque eu concordei que espacinho significa aplicação de função, enquanto aqui parece que a operação que estou usando é a composição, porque Felipe queria aproveitar o que ele queria aproveitar mesmo? Queria aproveitar essa ideia de inversos, mas para falar de função inversa, é inversa a partir de qual operação? Composição. Então, estou introduzindo essa ideia de composição aqui. Como chama uma f que tem essa... Então, vamos lá. A pergunta é, você de fato precisou ter uma inversa aqui? Ou será que você está aprendendo demais? Poderia ser que, para essa coisa funcionar, deveria ter coisa a menos. Inclusive,
a gente tem um exemplo muito bom desde o MC1, onde eu consigo cancelar coisas mesmo sem ser invertíveis. Essa coisa aqui serve muito bem como uma receita que, olha, sempre que você tem uma coisa invertível, você pode operar com ela, aí você vai acabar cancelando. Mas cuidado, porque o lado onde a gente está fazendo todas essas coisas, nos reais não importa, porque nossa operação era comutativa. Mas aqui, importa. É outra coisa falar, eu vou cancelar, sei lá, a F pela esquerda, outra coisa pela direita, outra coisa falar que a F tem um inverso esquerdo ou um inverso direito. Se eu falar ela tem inverso, significa que ela é bilateral inverso, e a gente já estudou e sabemos que é uma função objetiva, tem um inverso. E esse inverso chamamos de F menos 1, e ele serve como inverso tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas aqui, se eu quero passar essa parte, o que eu precisei desse F menos 1? Peraí, não quero falar ainda sobre injetividade e subjetividade. O que eu precisei desse símbolo F menos 1, qualquer coisa que seja. F menos 1 aplicada na F seja 1, certo. Isso é chamado inverso ou o quê? Esquerdo. Eu precisei que o F menos 1 é um inverso esquerdo da F. E direito? Não precisei nada disso, certo? E agora que estou entrando num mundo onde não é computativa a operação que eu tenho, faz sentido não bagunçar essas coisas. Então, posso falar, olha, se por acaso a F é L cancelável, desculpa, L invertível, eu consigo cancelar. Mas a gente já conheceu o mundo que foi FMC1, o mundo dos naturais. Já vou falar isso porque não temos muito tempo para fazer perguntas. No mundo dos naturais, a demonstração que eu tinha para falar, eu posso cancelar, nos grupos pelo menos, começou assim. Pega o inverso, você está num grupo, aplica nos dois lados, cancelou. Só que os naturais com a soma, não é um grupo. Não tem, cadê o inverso de 3? Mesmo assim, a lei de cancelamento é válida aos naturais. Se eu tenho 3 mais x é igual a 3 mais y, o x só pode ser y. Então, cuidado, porque uma daquelas vezes que você confia muito na tua demonstração e dá vontade de falar, opa, peraí, aqui não tem inversos, então não tem cancelamento. Não. Talvez você tenha cancelamento por outros meios. E os naturais, de fato, garantam cancelamento por outros meios, ok? Sem ter os inversos. Então, já descobrimos mais ou menos, estou dando uma das respostas das direções que vocês vão precisar demonstrar, que tem essa conexão entre ser cancelável pela esquerda e ser invertível pela esquerda, e entre ser cancelável pela direita e ser invertível pela direita. Mas a ideia é destacar essas coisas, porque pode ser que você está num mundo não como os naturais, onde não acabam garantindo uma, mesmo garantindo a outra. Ok? Bem, e agora, antes de terminar isso, o que ok, dá. Grande conclusão aqui, então, é que, no final das contas, essa coisa que tinha nos reais, a correspondente coisa que consigo pegar numa maneira assim mais abstrata, nas funções, não posso falar diferente de zero, até que posso falar que vai ser diferente da constante função zero, mas isso, primeiramente, nem sei se minhas funções trabalham com números. Segundamente, ser ou não ser igual a zero em todo canto não vai ter nada a ver com isso, porque o zero não tem nenhuma importância lá. É questão da operação que me importa, que é a composição. Zero era absorvente lá na multiplicação. Agora estou vendo funções, ok? Então, vamos dar uns nomes aqui sobre o que significaria, obviamente, que F é L cancelável. Porque parece que a coisa que tem no meu coração sobre injetividade acaba sendo exatamente isso. Basta eu justificar qual é essa operação que tem aqui. Porque, ok, tem uma semelhança, blá, blá, mas, ok, cancelável significa o quê? Significa isso que eu escrevi aqui, né? Segundo, F cancelável significa isso. E o que significa F cancelável? Sim, não gostei muito das letras que eu tenho aqui. Vou usar U e V. E aqui seria U bolinha F igual V bolinha F.
significa que eu posso concluir que a U e a V são iguais. Ok? Estou definindo o que significa L cancelável para umas funções. Ainda tem um problema para encaixar essa conversa com essa conversa de injetividade. Porque aqui tem coisa de injetividade oficial e original. Por quê? Porque estou falando de uma função sendo aplicada em um pontinho dela. E injetividade significa exatamente isso. Mas não posso confundir isso com a ideia de ser cancelável, não, porque a operação que tem aqui, a bolinha, enquanto a operação que tinha antes era a aplicação de função, que eu vou escrever assim. Antes eu tinha f em algum azinho igual f aplicada em algum bzinho. Eu queria concluir que o a é igual ao b. Isso faz sentido de chamar de cancelamento. Cancelamento dessa operação. Agora, isso não é cancelamento porque essa operação que tem aqui não é a composição. Ok? Ah? Muito boa ideia. Então, quero pegar essa coisa e trazer de uma maneira onde vou acabar confundindo entre composição e aplicação, sem ser aquela coisa que alguém vai ver. Na verdade, se alguém chegar lá sem pensar muito nisso, é estranho. Se você pensar um pouco nisso, se você pensar nada disso, parece tudo certo. Depois que você pensa um pouco mais, parece que a pessoa que escreveu as coisas que eu vou escrever não sabe do que está falando. Agora, se você pensar ainda mais, você fala, então tem razão. Então, porque meu objetivo é que é superar essa zona de parece bagunça e entender o que está acontecendo por trás, ok? Então, uma ideia seria da Yasmin que não vai ser exatamente o que a gente vai fazer, porque falou, posso pensar que a é a constante a função, a lambda xa, certo? Eu não vou pegar essa, vou pegar uma específica constante no caso. Qual seria? Exatamente. Ok. Então, o a, em vez de pensar que o a é um real, vou falar, na verdade o a é uma funçãozinha do unit para os reais. Uma funçãozinha que se dá uma moedinha para ela, uma estrelinha, ou... desculpa, o a, eu vou chamar ele a barrinha por enquanto, para não confundir com a. Se eu dar a moedinha para ela, essa estrelinha, ela vai retornar o próprio a. Certo? Então, cada vez que a pessoa está escrevendo, aplique a f na a, no real a, eu vou pensar, compõe a f com o a como funçãozinha. Ok? E agora vamos ver, essa composição faz sentido? Qual funçãozinha a barrinha? Ela vai de onde para onde? Ela vai do unit para os reais, vamos dizer assim. Ok? Seria para o a, no caso geral, sim. E agora aqui tenho quem? Seria melhor botar o a, de fato, a e b. Aqui, agora tenho a f, ok? E o que a pessoa ia falar f de a, e a pessoa ia falar o quê? O f de a, sei lá, pertence ao b, ou é uma coisa do tipo b. Ok? Eu vou falar o quê? Em vez de aplicar a f no a, eu vou compor a f com a funçãozinha a. Aquela que, como que parece ela? Aqui a estrelinha. E ela associa a estrelinha com um certo bichinho a dentro do mundo a. E a ideia é que, já conhecemos essa ideia na verdade, que funções de 1 para o a são em uma correspondência entre os elementos de a, porque basta falar para onde que você vai mapear a estrelinha, ok, então estou falando sobre esse azinho. Se você me dar um azinho ao contrário, ok, vou pensar na função que associa a estrelinha para esse azinho. Então, essa é a ideia. Opa, estou chegando nessa ideia aqui. Então, vamos lá ver o que acontece se uma pessoa chegar aqui e falar, olha, como que eu poderia definir a bolinha? Como a gente definiu a bolinha? Isso foi ser definido para ser igual a quê?
F de G de A. Se agora botar as coisas que são implícitas aqui, o que eu estou escrevendo no final das contas é que... Aí. Que eu vou botar aqui. Eu estou apenas mostrando todas as operações que uma pessoa está pensando quando ela está lendo essa coisa aqui. Opa, desculpa, essa coisa aqui. Okay? Então aqui tem duas operações envolvidas. A F composta com G está sendo aplicada no pontinho A, enquanto aqui a F está sendo aplicada no resultado da G aplicada no A. É assim que eu estava lendo isso a minha vida inteira, certo? E agora eu estou falando que, na verdade, você poderia escrever simplesmente F, G, A, não porque você está contando com a experiência do leitor para entender que aqui, na verdade, o implícito é a composição, enquanto aqui o implícito é o at. Eu fazia isso até agora, mas a ideia é falar, na verdade, tudo isso parece ser a mesma, pode ser visto como se fosse a mesma operação de composição mesmo. Basta você entender que esse A, esse Azinho aqui, está sendo identificado com essa seta aqui. Em vez de chamar ela de A barra, poderia simplesmente chamar ela de A. Ok? E agora, você está no modo de falar, ok, então, se eu fizer isso, e de fato permitir escrever isso como a mesma operação, ou até melhor, sem escrever nada, o que parece que acaba sendo o que era antigamente minha definição de composição, agora acaba sendo o que é? Isso que eu escrevi aqui não é chamado de identidade. Associatividade da operação que você está trabalhando com funções da tua vida inteira. Então, parece que se você quiser, na verdade, trabalhar com uma operação associativa, você não tem opção sobre qual vai ser a definição dessa coisa, precisa da composição, precisa ser exatamente essa. Essa é apenas, vamos dizer, a lei de associatividade. Vamos voltar para analisar isso mais na próxima aula. Por enquanto, vou escrever aqui as coisas para verificar. Porque agora eu tenho uma maneira, finalmente, para satisfazer meu toque matemático, porque essa que acabou, parece que acabou sendo relacionada de alguma maneira com a injetividade, eu posso adivinhar o que eu preciso trocar para virar relacionada sobre a injetividade, que seria o quê? Não é? Não? Isso aí, só que igual a subjetividade. Tipo, pegar a subjetividade e transformar em arte a aplicação de função. Não, um segundo. Eu estou descobrindo que essa coisa aqui parece relacionada de alguma forma com a injetividade. Não tenho certeza ainda se vai ser ele cancelável ou ele invertível, mas uma das duas coisas parece ser relacionada. Então, se olhar para isso e falar qual seria a irmã dessa ideia, seria o quê? De baixo, obrigado. Trocaram ele por R. Isso seria algo que seria aceitável falar é relacionado, é dual, é parecido, blá blá. Trocou ele por R, beleza. Agora trocou um quantificador, mudar da maneira inconsistente que a gente viu, é bagunçado. Então aqui, a pergunta seria, se perguntar sobre todas essas possíveis equivalências que eu vou escrever. Então temos a F injetiva, a F sobrejetiva, temos F L cancelável, temos F R cancelável, temos F L invertível e temos F R invertível. E a pergunta é decidir todas as possíveis equivalências entre esses conceitos, ok? Demonstrar, refutar, blá blá. Cuidado, vai tem uma coisa interessante para ver lá, uns pegadinhas também. Dúvidas? Não, ok. Encerramos aqui então.